Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Bate-Papo com o Ismail. Hoje, com o Márcio Nascimento, cineasta local aqui do Amazonas, vasta experiência. Essa semana nós fizemos um curso de roteiro, que eu adoro fazer cursos. Todo mundo que me conhece
Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Bate-Papo com o Mais Mail. Hoje, com o cineasta Márcio Rodrigues, que no ensaio eu já chamei ele várias vezes de Milton. Aliás, perdão, é Márcio Nascimento. Não começar. É verdade. Quer que desligue? Não, produção, vai tá. do começo. Bate palma. Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Bate-Papo com o Mais Mail. Hoje, com Márcio Nascimento, cineasta local aqui do Amazonas, vasta experiência. Essa semana nós fizemos um curso de roteiro, que eu adoro fazer cursos. Todo mundo que me conhece já sabe, eu já fiz no Rio de Janeiro, já fiz em São Paulo, mas quando tem alguma novidade eu vou lá e olha aí quem eu conheci, essa figura maravilhosa, que antes de falar do avistamento que ele teve, ele vai conversar um pouquinho também sobre a aceitação da ufologia na cultura, né, amazonense e de um modo geral. Tudo bem, Márcio? Tudo bom. Obrigado. Seja bem-vindo. Se apresente para o nosso público, por favor. Olá, sou Márcio Nascimento. Eu trabalho na parte do audiovisual, tá? Desde 2009. Já produzi vários curta-metragens, né, meus particular. E na época que eu trabalhava no projeto Jovem Cidadão, a gente produziu mais de 5 curta-metragens com os alunos. Alguns até participaram de festivais, alguns premiados. É bem diversificante, assim, e para mim satisfatório trabalhar na arte audiovisual e ver como ele é transformador da vida das pessoas. E, Márcio, você me falou, né, que teve esse avistamento. Só que antes da gente entrar no assunto que é o do nosso programa mesmo, eu queria te falar da intenção que nós, da área de ufologia daqui do Amazonas, estamos tendo de criar um coletivo de cultura universal e tendo como foco o audiovisual para difusão do conhecimento universal, não só ufológico, mas acontece muita coisa aqui na nossa região, né, e que muita gente não sabe. A gente tem o nosso programa, que é o formato do YouTube, mas vamos dizer assim, eu quero essa mesma ideia sua, levar para o grupo essa experiência de criar curtas, criar média-metragem, né? E fazer uma produção audiovisual. Como está a aceitação do tema ufológico, mistérios, encantamentos, dentro, no caso da Secretaria de Cultura, que você também trabalha lá? Bom, eu acho assim que a nossa região ela é vasta, né, culturalmente, sobre o aspecto de criaturas lendárias, né? E a gente não foge, então, de que realmente aconteça a possibilidade de ter pessoas que tiram esses avistamentos, né, tiram algum tipo de experiência dentro da ufologia. A gente sabe que é muito raro, às vezes, as pessoas terem para quem comentar sobre o caso, na questão de, às vezes, as pessoas ser taxadas por mentirosas, Discriminar. tudo mais ali. Então, às vezes, tem pessoas que avistamento para esse tipo de preconceito, né, por parte de fazer o comentário do que viu. Bem como acabar também se tornando uma lenda urbana. Também, né? Eu já fiz justamente, tá? Eu falo um pouquinho mais lá para frente. Nessa noite, na madrugada. Você já pode falar do seu avistamento.
em 2009 que aconteceu isso. Eu estava e eu vi um jogo, mas eu ouvi um barulho estranho, mas não sabia se era vindo da televisão, se era vindo do ventilador que estava próximo de mim, ou se era algum carro passando por lá por perto. Aí não me atentei tanto esse som. Aí teve um momento que eu dei um intervalo do programa que eu estava assistindo, já era da madrugada, e esse som mais nítido. Aí eu vi que vindo de fora da casa. Aí eu saio, vou para a rua e olho para cima e vejo uma luz. Eu pensei que era um avião, mas estava bem alto para mim. E quando eu olho mais para frente, por cima das casas, eu vejo uma outra luz se aproximando. Aí eu digo, meu Deus do céu, os aviões vão bater. Aí as luzes se cruzam, se unem, a luz, e dessa, ela para um pouco e ela se divide em três. Em três luzes ela se divide. Aí elas começam a fazer o mesmo percurso, depois circular, passando bem por cima da minha casa. Aí passa a primeira vez, eu vejo, acompanhando. Aí tem o primeiro, que fica, por exemplo, entre uma parte de baixo, o outro um pouco mais em cima, como se fosse uma escada. Um embaixo, um no meio e outro mais em cima. Mas sempre os três fazendo o mesmo sentido, circular. Sempre fazendo o mesmo trajeto. Aí quando eu vi isso, eu corro para dentro de casa, pego meu celular, que é bem simplesinho, né? 2009, de 2 megabits de capacidade de gravação. Eu corro, chamo meu pai, certo que no vídeo eu estou conversando com meu pai, tá? Até assustei lá na hora que eu acordei para ele ver comigo. Eu estou no vídeo, que depois vocês vão ver, aparece eu conversando com ele, aparece barulho. Nós tivemos que. Eu fiquei gravando esse avistamento. Né? Isso tudo levou mais ou menos acho que uns 15, 20 minutos mais ou menos. Do tempo que eu já estava ouvindo esse som, mas não sabia o que era, de identificar. Aí no momento que eu saio, né, e vejo realmente o que está acontecendo, eu chamo meu pai, espero o percurso que a nave dá, a volta. Né? E depois disso eles saem, né, e não voltam mais. Tá? Eles vão embora e não voltam mais. Tá? Eu mostrei para algumas pessoas o vídeo. Até então, a meu ver, a forma desse objeto era triangular. Tá? Eu achei muito interessante dessas luzes. E o mais curioso de tudo é o som que ele emite. Tá? Quem for assistir o vídeo depois, aumente o volume e ouça. Tá? Até hoje eu não sei dizer o que é, porque, vou dizer para vocês, avião não pode ficar próximo do outro, como está. Os objetos estavam próximos um do outro, tá? A distância próxima do outro, e sem fazer o mesmo percurso. Tá? Sem fazer o mesmo percurso. E o som que os três emitem é muito estranho. É muito incrível de se ouvir. Então, antes de nós colocarmos o vídeo, eu quero falar para você que esta semana mesmo eu ouvi o depoimento de uma senhora de um avistamento já mais antigo que o seu, em que ela falou que também o que chamou a atenção dela foi um barulho vindo do céu. Um som muito estranho que ela percebia, era de fora da casa, e quando ela foi para a janela, ela notou que era do céu, e aí tinha aquela luz enorme passando já um pouco distante, mas que mesmo muito distante tinha pelo menos na visão dela 1 metro. Para ter 1 metro estando longe, imagina o tamanho colossal da coisa e o ruído que ela ouviu, né? Então, outra característica que descarta a possibilidade de aeronaves, qual é o papel do ufólogo? É verificar se de fato o que a pessoa viu era um OVNI, ou seja, um objeto voador não identificado, ou é um objeto identificado, como um avião, um balão, um satélite.
Então, para isso, existem aplicativos que você, quando está tendo um avistamento, você pode apontar para o local para saber se está passando algum avião, né, que eu acho que é o Flight Radar, uma coisa assim. Aí tem o outro que é do céu, Star, alguma coisa, mas que é porque eu já esqueci. Eu tenho instalado, mas é porque a gente não fica lembrando o nome, Sim. né? E a gente recomenda no nosso grupo as pessoas terem, só que em 2009 eu acho que nem tinham esses aplicativos. Não, começando as O coisas que também, você smartphone fala que descarta completamente a hipótese de não ser OVNI é o fato deles se unirem e depois se dividirem em vários. Amigos, nós não temos aviões que se unem, luzes, né, de avião que se unem e depois se dividem. Se eles se unirem, eles se chocam. Essa tecnologia que une objetos voadores e depois alguns avistamentos, só vem uma luz que se separa em várias, ou então sai uma delas. Você chegou a ver as duas situações, tanto elas se unirem e depois se dividirem em três. Então, eu posso te dizer que a probabilidade de ser um veículo voador extraterrestre, que é aí que eu faço o seguinte do OVNI, porque OVNI, na verdade, é objeto voador não identificado. A partir do momento que ele se identifica, ele pode ser chamado de uma nave extraterrestre. Porque eu acredito que nem mesmo tecnologia reversa, aquela em que seres da Terra, governos, pegaram objetos voadores de outros planetas e desenvolveram, através da tecnologia reversa, algo parecido. Mesmo assim, para chegar ao nível de se fundir e se dividir em três, creio eu, que ainda não chegamos lá. Com certeza Né? não. Então, a probabilidade, na minha opinião, de você ter visto de fato um objeto voador com tecnologia de fora da Terra é muito alta. E como fica a aceitação desses fenômenos, assim como os encantados, como vários fenômenos que acontecem na nossa região, no meio cultural? Eu acho que a gente, não só como Amazônia, mas como o ser humano em si, ele tem essa curiosidade, né? Ele tem um certo medo do desconhecido. E como no meu caso, quando eu tenho a oportunidade de ter um avistamento desse, desperta com certeza mais e mais estudar sobre o assunto. Eu acompanho muitos documentários que tem nas TVs a cabo. History, History, né? tudo ali, tem alienígenas do passado. Discovery também. Entendeu? Tem muitos programas que é muito bom e que me interessam muito. Que fala até da época do Egito antigo, de todos esses sinais que tem, às vezes, em plantações, tudo mais por aí. Eu acho muito interessante, realmente, as pessoas teriam abrir mais a visão para esse lado também, né? De que, por que só nós de cima no universo? Por que só nós somos escolhidos? Quem sabe, realmente, não tem outras tecnologias, outros povos por aí também, que assim como a gente que tenta povoar outros planetas, porque também acredito também não tem para cá também curiosidade sobre nós também. Com um avanço tecnológico que a gente nem imagina que eles têm. Então eu acho muito interessante, realmente. Até produções mesmo cinematográficas, eu estava vendo agora recente um que é Ninguém Vai Te Salvar, o final do filme, recomendo até para quem vai assistir. É muito interessante, ele fala sobre isso. Sobre essa parte de ufologia, é muito bom filme também, muito interessante. Que bacana, olha. E como foi que você se interessou pela área do audiovisual? Bom, eu desde pequeno, sempre o que eu lembro, minha família levou para assistir o filme do Superman 2 no cinema. Até então eu tinha tido uma vez no Teatro Amazonas. E aí, quando eu cheguei lá, vi um cartaz do ônibus voando. Papai, o ônibus vai voar no palco? Eu
uma visão no teatro, né? Eu vou no palco, quando abriu aquela tela ali, eu assisti o filme, foi a paixão à primeira vista. Desde aí eu sempre amei o cinema, né? Sendo que até então não tinha a oportunidade de ter algo aqui na nossa região. Foi quando em 2008 eu vi que estava abrindo vaga para a oficina do Júnior Rodrigues. Oficina do Júnior, eu fiz também. Do Curta Pátria, foi em 2008. Aí eu tive a oportunidade de fazer a oficina e desde lá não parei mais. Todo em 2009 produzi minha primeira curta-metragem. E meus mesmo, acho que eu devo ter uns 6 curtas-metragens assim, que eu assino. Direção, roteiro e tudo mais. E em 2010 eu entrei com o projeto Jovem Cidadão. Dentro desse projeto a gente produziu mais de 100 curtas com meus alunos. Mais de 100 curtas. Ele dava aula de audiovisual para os jovens, né? Isso. Programa Jovem Cidadão. Mais de 100 curtas foram produzidos pelos jovens estudantes aqui do Amazonas. Olha que maravilha, que bacana. O Júnior Rodrigues, ele é assim um precursor, né? Era. Infelizmente ele faleceu. Hoje em dia nós temos agora o Zé Leão. Ele mudou o nome dele artístico agora, o afinado Júnior Rodrigues que me fala, deu lugar ao Zé Leão. Não, eu vou querer conhecer essa história mais profundamente. Porque eu fiz o curso com o Júnior numa vila que ficava ali na Avenida Airão. Isso, Amacine. Amacine lá, né? Agora, detalhe, eu acho que eram uns 15 garotos, só era eu de mulher. Por que cinema tem tanto homem, hein? E as mulheres parece que gostam mais de ser atrizes, né? Alguma coisa assim. E eu ficava assim, eu dizia, era muito legal, muito legal. E depois eu fiz na Livraria Valer também, com ele. Eu tenho até hoje minhas apostilas. Gente, os cursos que eu amo, né, que eu faço, eu guardo minhas apostilas. E aí agora, perguntando por ele, faleceu, né? Ele diz que o Júnior Rodrigues faleceu. E que agora é o Zé Leão. Olha, Júnior, Zé Leão, você não vai escapar de um bate-papo comigo, não, que eu quero conhecer direitinho essa história, porque você pavimentou a cultura audiovisual aqui no Amazonas, isso faz tempo, faz muito tempo, entendeu? Eu acho que foi por esse período aí que eu fiz o curso com ele. Foi em 2008, 2009, eu acho que foi antes dele. Você fez onde o curso com ele? Lá no IEA. Você já fez no IEA. O IEA é antes da Amacine na Airão ou depois? É bem antes. Bem antes. Na Airão já é 2014, acho. 2011, por aí. 2011? 2011, 2010, por aí. Então pode ser. Entre 2008 e 2010, porque eu morei no exterior até 2008. E eu acho que quando eu cheguei, eu já vim com essa vontade de fazer. Então, o que aparecia... Tanto é que eu fui fazer cinema em São Paulo, né? Na Academia Internacional de Cinema. Tinha um curso de documentário. Aí eu me mudei para casa de uma prima minha que mora lá. Eu quero até agradecer a ela, tá? A Lâmia e a Sadi, que me receberam na casa delas pelo tempo que eu fiz o curso, morei esse período lá. E depois, então, nós fizemos um curta-metragem lá, muito bacana. E aí, quando eu voltei, eu comecei a produzir aquele longa que eu te falei, né? Eu estou em fase de produção de 3 longa-metragens e sendo um minissérie. Então, aguardem a gente. E nós aqui da Ufologia, eu vou estar convidando, aproveitando que vocês estão aqui escutando a gente, né? Vou estar convidando para a gente ingressar no audiovisual e levar todas essas informações que a gente tem e também gerar aqueles vídeos do bem, sabe? A gente assiste aqueles vídeos que em poucos minutos, em 1 minuto, muitas
vida, né? E a gente está com esse propósito no grupo, de estar fazendo a diferença, preparando, pavimentando o caminho, um caminho para essas crianças especiais que estão nascendo na Terra, se deparam com educações ainda, digamos assim, consideradas, eu não vou usar uma palavra muito forte, mas muito diferente de seus lugares de origem, de onde eles vieram, e aí a gente vai estar criando um ambiente em que eles se sintam mais à vontade. Um ambiente do bem, em que se semeia coisas boas, em que se ensina digamos assim, a ajudar, ao invés de, né, puxar o tapete, a ficar feliz com o outro, ao invés de se entristecer com a felicidade alheia. Então, um trabalho meio que de aprimoramento do lado humano, né? Porque não adianta nós esperarmos que os extraterrestres, que os espíritos, que os mestres transformem a nossa sociedade se a nossa sociedade não se transformar. Então eles dizem que a transformação tem que ser de baixo para cima. Então a gente vai fazer a nossa parte. Com certeza. Eu quero agradecer o nosso bate-papo maravilhoso, viu? Já ia falar Milton Nascimento, é Márcio Nascimento. Você quer falar mais alguma coisa para o nosso público a respeito disso? Porque o trabalho que você fez com certeza mudou vidas. Você quer falar alguma coisa de algumas pessoas? Não, acho assim que é importante a questão do audiovisual, como nesse caso desse vídeo, né, que foi um registro que a gente tem. Então, tudo que a gente trabalha dentro do audiovisual, para aquele momento dali, independente no caso, as pessoas vão fazer algum documentário, fazer alguma curta-metragem em determinadas áreas da cidade, a gente sabe que com o tempo essa cidade ela sempre está modificando. Então, às vezes, um documentário, um curta-metragem como do final do Júnior Rodrigues, que ele filmou nas palafitas que tinham embaixo da 7 de setembro, ali naquela ponte de ferro, que hoje em dia não existe mais, o filme deles é um registro do que nós tínhamos na época, histórico que nós tínhamos ali. Parte da memória da cidade. Assim como se tiver por aí algum filme também, da cidade flutuante, que nós tínhamos aqui em Manaus também nos anos 60. Entendeu? Então tudo isso é parte para algo documental. Entendeu? Então quando eu tive esse avistamento, eu tive a oportunidade de fazer a oficina do Zé Leão, para me aprimorar realmente, que se um dia tiver uma segunda oportunidade de ter um avistamento, eu já tenho uma qualidade, eu tenho um preparo técnico para me fazer uma captação melhor dessas imagens. Então tudo isso também é importante para mim, pessoalmente. Acho que para quem trabalha com audiovisual também tem uma certa visão desse registro que nós temos na nossa cidade, da mudança que ela sofre. Eu morei na Miranda Leão, quase esquina com a Pedro Botelho, né? Meus pais, quando eu era pequena. E no final, à direita, dava no rio e tinha uma amiga que morava numa casa flutuante. Gente, do lado da minha casa, poucos metros, porque a gente morava era na terceira casa da esquina da Pedro Botelho, para cima, a terceira casa. Ou seja, descendo 3 casas, indo para lá, só tinha uma casa aqui e do lado direito já era o rio, tinha uma cacimba. E detalhe, eu pegava emprestada, ela me emprestava a canoa da família. Gente, vocês não vão acreditar, eu nunca tive medo. Eu pegava, eu ia remando até longe, eu achava maravilhoso. Eu entrava em êxtase, eu era menina. E eu ia remando sozinha para o meio do rio, quer dizer, não no meio do rio, né? Mas assim, pelo menos uns 200 metros eu remava e depois voltava, mas numa felicidade. Pena que não teve, né? A gente na época só tirava foto dentro de casa, né? E até filmagem era pouco. Então minha mãe gostava muito de fotografia. E mais ocasiões dentro de casa. E de repente, um curso desse em que se faz um documentário, se faz uma coisa,
Até um registro hoje, amanhã pode ser uma coisa totalmente diferente. Hoje, a Miranda Leão naquela área está jogada às traças, virou depósito de lixo lá perto. Inclusive, eu acho que eu vou fazer um documentário do que está acontecendo lá. Eu acho que na hora que a gente lançar esse documentário, muda a situação. Mas virou depósito de lixo ali, entendeu? Então, a gente registra e depois muda tudo. Se constroem prédios, casas, e aí depois você só fica na lembrança, né? Márcio, suas considerações finais, por favor. Agradecer o convite, tá? E que vocês que estão do lado da telinha assistindo, tiver a oportunidade de ter um avistamento desse, registre. É muito importante. Independente de quem você vai mostrar, se alguém para quem tentar dizer que é mentira, que está acontecendo. Eu tive essa oportunidade, eu tenho esse registro, eu sei que o que eu vi ali era algo extraordinário. Olha a minha memória. Antes de terminar, a gente vai então colocar o vídeo do Márcio e nós vamos então dar uma explicação do que está acontecendo no vídeo, tá? Enquanto ele passa, para vocês verem. Infelizmente, fica um bom tempo a tela preta, porque ele conseguia ver. Isso. Mas o celular de 2 megapixels não conseguia registrar. Já aconteceu comigo, tá? De eu estar vendo um objeto fora do comum, que não se assemelhava com nenhuma das 3 hipóteses mais comuns para luzes no céu, e colocar a câmera e nem aparecer na câmera, porque eu via, mas a câmera não captava, até câmera vários anos atrás. Quem for assistir o vídeo, eu vou explicar um pouquinho, aparecem as luzes do poste, as luzes amarelas, e entre uma luz e outra vai aparecer luzes pequenas brancas. São esses pontos brancos que você vai ver que tem até Nós vamos gravar você comentando, e aí eu posto logo em seguida aqui. Na verdade, como a gente vai editar, isso aqui foi um material gravado, como a gente vai editar, de repente a gente pode até... Não, a gente coloca aqui no final mesmo, porque não vai ter onde colocar antes. Então, meus amigos, agradeço a companhia de vocês. Muito obrigada, Márcio. Muito bacana mesmo. E após assistirem o vídeo, já sabem que toda segunda, 19 horas, hora de Manaus, 20 horas, hora de Brasília, você tem um encontro marcado com o Bate-Papo com o Mais Mayu. Um grande abraço, beijo no coração e até a próxima segunda-feira. A vocês que acessem na descrição desse vídeo o link da página do Márcio e percebam que no começo a tela preta, eles viam, ele e o pai, nós é que não vemos, mas depois dá para ver, é uma luz grande para ser filmada
por um celular que não tem muita potência, né? Então, você imagina que a olho nu era muito grande. E aí, até a próxima segunda-feira. Tem o link no chat e também na descrição, tá bom? Beijo no coração e nos vemos.